Olá, muito boa noite para todo mundo. De longe já se avistou o poeirão que a boiada vem levantando na estrada, anunciando que a comitiva do Terra Viva DBO na TV está chegando lá do sertão mais fundo, trazendo na bagagem as histórias desta viagem, que serão contadas a partir de agora, começando com a apresentação da nossa prosa brideira do dia. A SECEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, acaba de divulgar o resultado da balança comercial do setor leiteiro brasileiro em julho e os números apresentados no relatório distribuído na praça confirmaram o que estava sendo esperado pelo povo do mercado, com o aumento das importações e o esmagrecimento das exportações. O caso acontecido foi que o saldo entre o volume que foi comprado lá fora e o que as nossas indústrias laticinistas conseguiram vender no estrangeiro ficou negativo em 98 milhões de litros, medidos em equivalente leite, que vem a ser o tanto de matéria-prima usado na fabricação de um determinado produto. Comparando com junho do ano presente, o buraco nesta conta registrou um crescimento de 31%, o que corresponde a 23 milhões de litros. Já em relação ao período correspondente do ano passado, o balanço foi mais negativo ainda, com o volume exportado ficando 61 milhões de litros abaixo da quantidade que foi importada, o que fez a diferença aumentar em 60,7%. Conforme até já é da sabedência geral dos companheiros fazendeiros brasileiros, esta atrapeira está sendo provocada por uma grande fieira de motivos que estão prejudicando a produção aqui no nosso terreiro e desarrumando o andamento da negociação no mercado internacional. Lá no estrangeiro, a parte principal da encrenca é a situação da China, o maior importador do setor, que continua tentando controlar a pandemia de Covid-19 com o fechamento total de regiões muito importantes lá do gigante oriental, o que está prejudicando demais o consumo de tudo, incluindo leite e derivados, é lógico. Além disso, os estranhamentos entre a própria China e os Estados Unidos por causa da ilha de Taiwan, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e a inflação crescente da economia mundial estão ameaçando diminuir mais ainda a demanda, justamente numa hora como esta de agora, quando naturalmente a produção aumenta em alguns dos principais países exportadores do mercado. Com isso, lá fora o preço do leite está embicado na descida da ribanceira, exatamente o contrário do que está acontecendo aqui no Brasil, onde a disparada no custo de produção está apertando o pescoço do pecuarista e diminuindo dramaticamente a entrega do produto na indústria laticinista. O resultado é que a importação está ficando cada vez mais vantajosa para as empresas brasileiras, enquanto a exportação, que pegou uma estrada enganosa, está encurtando mais ligeiro do que calça rancheira feita de brim vagabundo depois da primeira lavada. O sertão está tão seco que Cobra Verde não se arrisca a atravessar a invernada por medo de virar refeição de gavião. Mas assim mesmo o fazendeiro não pode deixar a área descuidada para facilitar a recuperação do capim quando mudar a estação. E para ajudar nesta função, a gente anuncia a apresentação da nossa sessão sobre pastagem com o engenheiro agrônomo Wagner Pires, comentarista do portal DBO e colunista aqui do Terra Viva DBO na TV. E o assunto de hoje é como o pecuarista faz para saber se está na hora de fazer a reforma do pasto ou se ainda não tem essa precisão. Acompanhe. Olá, amigos. Wagner Pires, de olho no campo. Nós estamos em pleno período da seca em grande parte do Brasil. No Nordeste, agora é época das águas, é invertido. Pois muito bem, é nessa época estratégica que nós fazemos as decisões mais importantes na nossa fazenda, na nossa pecuária. Por exemplo, vamos reformar um pasto. Vamos decidir por que reformar um pasto. Então eu vou discutir com você agora os pontos importantes que você deve avaliar, deve olhar para decidir se você reforma ou se você recupera. Primeiro ponto importante: tem capim? Se existe capim, se existe mais do que 50% de capim, você pode fazer a recuperação da sua pastagem.
Porém, se o stand já está baixo, tá? Em torno de 40%, alguma coisa nesse sentido, 50%, já vale a pena você fazer uma reforma dessa pastagem. Outro ponto importante, os espaços vazios. Existem muitos espaços vazios. Lembra que eu já falei para você do que é um espaço vazio? Uma área com 2 por 2 metros quadrados, aquele quadradão sem nenhum tipo de capim. Se você tem muitas áreas dessa na sua pastagem, vale a pena você partir para uma reforma de pastagem. Existem muitas outras plantas. O que são as outras plantas? É o famoso esporobolos, aquele capim de folha estreita que vai tomando conta da sua pastagem. Nós já gravamos vários vídeos aqui no portal da DBO falando sobre essas gramíneas, principalmente o esporobolos. Tá? Então, se você tem uma população grande tomando conta da sua pastagem, também vale a pena você fazer uma reforma. Existem muitas plantas daninhas, tá? Uma quantidade muito grande, então também vale. E finalmente, a fertilidade está muito baixa, não tem muito capim, você tem que recompor toda a fertilidade e quer trocar de capim, tá decidido, vamos reformar essa área. Percebe que existem pontos muito importantes que você deve avaliar. No meu diagnóstico de pastagem, vou lembrar você aqui, eu tenho 4 situações: o verde, o amarelo 2, o amarelo 3, que são diferentes, e o vermelho. O que nós vamos reformar é a área que está caminhando para o vermelho ou já está no vermelho. A área do amarelo ainda dá para você fazer recuperação. E a área do verde é apenas manutenção. Se você quer trocar de gramínea, aí não tem conversa, tá? Aí é a reforma. Decidiu que vai fazer a reforma? Ótimo! Agora nós vamos começar a pensar. Na gramínea que nós vamos colocar, vamos fazer análise de solo, coleta de amostra de análise de solo, para ver se tem que jogar um calcário. Tudo você vai fazer agora, nesse período, para preparar o terreno para a entrada das águas, trabalhar com antecedência. Nos próximos capítulos, nos próximos De Olho no Campo, nós vamos continuar conversando com você sobre esse assunto, da importância de planejar, como fazer o planejamento, o que eu tenho que fazer para fazer uma boa reforma lá na entrada das águas. Ok? Continue nos acompanhando e até o próximo De Olho no Campo. O intervalo é ligeiro e é já que a gente vai voltar. De acordo com o calendário, o nosso mercado pecuário brasileiro está no momento mais complicado da estação mais seca do ano. E por conta disso, a situação deveria ser de forte aperto na oferta de gado terminado e de disparada no preço da arroba no país inteiro. Mas o que está acontecendo na nossa praça boiadeira é o contrário, com a indústria fazendo questão de mostrar que a programação de abate está folgada e com o comprador de boiada de novo correndo o trecho com o facão derriçador de preço na mão. Pois então, para campear uma explicação para esta situação, a gente convidou para a nossa entrevista do dia a engenheira agrônoma Jéssica Oliver, analista da Scott Consultoria, que está em Bebedouro, aqui no interior paulista, abancada na frente do computador e preparada para prosear ao vivo com os companheiros e companheiras boiadeiros do Brasil inteiro. Boa noite, Jéssica. É uma grande satisfação ter mais uma vez a sua participação aqui no programa. Seja muito bem-vinda, como sempre, viu? Muito obrigada, Sidney. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Ô, Jéssica, a gente tem falado aqui que o que está abastecendo o mercado é o boi a termo, né? Que bicho é esse? De onde ele vem? O que é que ele come? E como é que ele aparece assim, de repente, na praça, hein?
O boi a termo é um tipo de trava de preço que ajuda o pecuarista e ajuda a indústria frigorífica. O pecuarista trava seu preço aí na hora da venda, trava o preço da arroba e a indústria frigorífica consegue formar as escalas dela previamente, né? Já tendo um pouquinho mais de preparo aí na escala. Agora, falando assim no geral do mercado, né, Jéssica? Qual é a situação atual das escalas de abate nos frigoríficos brasileiros? A gente tem visto escalas bem alongadas, assim, uma coisa bem atípica para esse momento de entre-safra, né? Não está com uma cara de entre-safra, como você falou, os preços não estão subindo, a gente está vendo as escalas muito longas e os preços, na verdade, até caindo. Agora, até quando vai durar esse estoque de animais prontos que está abastecendo a indústria hoje, hein, Jéssica? Então, na média, quando a gente pega São Paulo, a gente está vendo uma média das escalas de abate de 20 dias. E das 32 praças que a gente monitora, é difícil você acabar encontrando alguma que está com uma escala de menos de 6, 7 dias de abate. Então, realmente, elas estão bem alongadas, a oferta tem sido muito boa nesses últimos dias. Agora, o custo de produção do confinamento teve aí uma ligeira redução nas últimas semanas, né? Quando é que isso vai começar a influenciar a oferta de gado terminado no mercado? Para esse giro de agora já foi, né? A gente vai ver esse custo de produção melhorando um pouquinho, trazendo uma melhor expectativa aí para o segundo giro, principalmente os animais de reposição, que deram uma queda bem boa aí nessas últimas semanas. Agora, o que é que está acontecendo, Jéssica, no mercado de reposição, então, hein? Então, para a reposição, a gente vê que estão bem frouxos, as negociações estão bem poucas, acho que muito por conta devido aí dessa pressão na arroba do boi gordo, que deixa o invernista um pouco mais receoso de confinar por enquanto. Agora, a gente está passando também por uma fase de mudança no ciclo da pecuária, né, Jéssica? Isso quer dizer que daqui para frente não vale mais a pena para o fazendeiro investir na. Não, Sirina, não necessariamente. O que a gente vê é um momento bom para você investir na produção de bezerros, para você comprar suas matrizes, para você começar a produzir essas matrizes. Pensando que daqui a 2, 3 anos esse ciclo vai virar, você vai ter aí um bezerro de ano, um bezerro de desmama aí pronto na época certa para você vender ele bem, né? Agora os preços estão caindo, quando o ciclo vira, esse bezerro vai estar valendo um pouco mais. Quer dizer, para quem trabalha na cria, né, tem que pensar lá adiante, né, Jéssica? Exatamente, a gente tem que estar pensando mais para frente. Agora, o que é que o pecuarista brasileiro pode esperar do preço do milho nessas próximas semanas? Olha, para o milho a situação está um pouco complicada. A gente vê pressionado aí de dois lados. Primeiro, aqui no mercado interno, a gente vê que a colheita está quase terminando, então a oferta de milho está muito boa. Isso deveria puxar os preços para baixo. E não é o que a gente está vendo, pelo menos não com tanta pressão. Na parte contrária, a gente vê que a quebra de safra norte-americana está dando uma pressionada para cima, deixando eles estabilizados. E tem a questão da China também, que está deixando um rebuliço no mercado do milho, né? A gente está vendo que eles estão querendo começar a comprar milho esse ano ainda, então isso pode acabar dando uma pressionada para cima também. Agora, com a queda no preço do bezerro e da alimentação do gado, o terminador de boiada vai conseguir aí compensar o forte aumento do seu custo de produção e melhorar a sua margem de comercialização? O que a gente tem visto aí, fazendo alguns cálculos, é que é possível sim você manter uma margem boa. Pensando que o preço do gado de reposição está caindo, o preço do milho está levemente aí estabilizado para queda, então isso tem dado uma margem boa pro produtor, pro invernista. Mas se esse custo aí com a diária for aí a partir de 19, 20 reais e o preço do gado magro for um pouquinho mais alto também, aí a gente já vê retração aí na margem, a gente já vê até em questão de margem negativa. Tá complicado, né? Ô, Jéssica, a previsão dos especialistas é de um aumento no consumo de carne aqui no nosso mercado caseiro agora no segundo semestre do ano, né? Mas quando é que isso vai acontecer, hein, Jéssica? A pressão para que seja nesse mês aí de agosto está muito forte, Sidney. A gente está acreditando que a PEC dos auxílios vai dar esse boom aí no consumo. Mas o que a gente vê também é que não só a carne bovina, mas todo o setor de alimentos em si teve muitas altas nos preços, né? E a população está com o poder de compra aí um pouco mais retraído, mais capitalizado. Então isso pode dar uma freada. Entretanto, tipicamente aí o segundo semestre do ano geralmente é de um consumo melhor para a carne bovina. A gente tem também a Copa do Mundo, a questão das eleições que acaba dando uma girada melhor no capital, no mercado interno. Então, são dois fatores aí que a gente tem que pesar na hora de ver essa questão do consumo. Muito bom, né? Vamos torcer, pelo menos, então, né, que isso é um ponto fundamental aí para melhorar aí a relação
de custo de produção, de margem de comercialização do pecuarista, Sim, né? Ô, Jéssica, definitivamente. eu queria agradecer muito, mais uma vez, a sua participação aqui no programa, viu? Mandar um abração para você, um abração para toda a turma da Scott e até a próxima. Até a próxima, Sidney. Sempre que vocês precisarem, a gente fica à disposição. Muito obrigado. E veja a seguir, quando o companheiro boiadeiro estava acreditando que o carretão mudaria de direção, agora no meado do mês, o dono do frigorífico passou mais uma grande rasteira em todo mundo na nossa praça boiadeira e afundou de vez a cotação. O Terra Viva DBO na TV volta já, aguarde. O companheiro e a companheira boiadeiros que estão aí na frente da televisão esperando uma notícia boa a respeito do rumo em que o carretão está pegando no eito, o caso é de se segurar firme na cadeira, porque o que aconteceu no nosso mercado pecuário foi justamente o contrário. Conforme já é do conhecimento geral, desde o meado do mês passado, o abastecimento do frigorífico está sendo feito quase que exclusivamente por boiadas compradas em contratos de entrega a termo, que estão sendo terminadas aí na primeira rodada da atual temporada do confinamento. A questão é que, por causa do aumento do custo de produção, esta oferta teve um forte encurtamento em relação ao que seria normal e estava sendo esperado. E a previsão era de que o estoque de gado terminado chegaria ao fim na metade do mês presente ou um pouco mais para frente. Mas quando a amiga fazendeira já estava crente que o preço faria o devorteio e começaria a cair, a indústria passou mais uma grande rasteira em todo o mundo, dando férias coletivas para os funcionários, fechando unidades e concentrando o abate em regiões onde está mais fácil descer o facão na cotação. O resultado foi uma verdadeira desgraça pelada, com o balanço do dia da Scott Consultoria registrando mudanças nas cotações em 24 das 32 regiões pesquisadas, sendo que todas estas praças despencaram na descida da ribanceira. Em Barretos e em Araçatuba, aqui em São Paulo, o boi caiu para R$ 295,50, a prazo e livre do Fundo Rural. No sul das Minas Gerais, o macho voltou para R$ 283,50 e a fêmea para R$ 269. No norte do estado, a vaca escorregou para R$ 270. No oeste da Bahia, o preço do dia é R$ 277 para o macho e R$ 263 para a fêmea. Em Goiânia, a capital do Goiás, a vaca piorou para R$ 273. No sul goiano, a fêmea voltou para R$ 268. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, o boi desceu para R$ 285,50 e a vaca para R$ 266. Em Três Lagoas, o macho desandou para R$ 280,50. Em Dourados, a fêmea recuou para R$ 271. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o boi já está a R$ 285,50 e a vaca a R$ 271. Na região sudeste, o macho está valendo também R$ 285,50 e a fêmea R$ 268. No sudoeste do estado, o boi foi negociado por R$ 283,50 e a vaca por R$ 265. No norte matogrossense, o valor máximo do macho é R$ 281,50 e o da fêmea, R$ 266. Em Redenção do Pará, o fazendeiro está tendo de entregar boi a R$ 269 e vaca a R$ 258. Em Paragominas, as cotações não passam mais de R$ 279 para o macho e R$ 271 para a fêmea. Em Marabá, o frigorífico está querendo pagar pela vaca só R$ 266. No norte do Tocantins, o boi foi rebaixado para R$ 282,50 e a vaca para R$ 271. No sul do estado, o macho está sendo falado a R$ 277 e a fêmea a R$ 259. No oeste do Maranhão, o boi já não sai por mais do que R$ 276. No noroeste do Paraná, a vaca afundou para R$ 268. No oeste de Santa Catarina, a fêmea vale agora R$ 285,50. Em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o boi foi cortado para R$ 10,85 o quilo vivo ou R$ 325,50 por arroba, e a vaca para R$ 9,85 o quilo ou R$ 285,50 por arroba. E no oeste gaúcho,
O macho se largou para 10,75 o quilo, o que dá R$ 322,50 por arroba, enquanto a fêmea foi a 9,65 o quilo, ou R$ 289,50 por arroba. O dito filho da tia Bete se acha mais bonito do que laranja de amostra. Em dia de sábado, toda semana, vai para a freguesia mais enfeitado do que cavalo de charrete e mais animado do que galo de rinha no primeiro encosto. Pois outro dia o abusado, para gosto seu, rachou de bulir com a Ana Maria, cabocla faceira de olhar gateado, que tem o defeito de ser filha do delegado seu Zé Moreira, que ficou incomodado e quis conversar, mas o sujeito ficou sem jeito e, resolveu cair no eito e desabalar da carreira. Se o companheiro e a companheira que estão aí na frente da televisão escutando esta nossa falação fazem gosto de escutar a recitação dessas trovinhas que a gente faz aqui todo dia no fechamento da função, também vão gostar de ler os 4 livros da minha coleção Versinhos de Caipira, onde estão publicadas mais de 800 destas prosinhas rimadas escritas para fazer a louvação da verdadeira cultura sertaneja brasileira. Para saber como fazer para adquirir os exemplares, o amigo e amiga podem ligar diretamente para mim no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807, 11 98 224 1807, ou mandar um e-mail para sidneymascio@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E o Terra Viva DBO na TV de hoje vai ficando por aqui. Um abraço para todo mundo e até amanhã, então.